Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos e a todas pela presença. Meu nome é Beatriz Marcoge, eu sou a coordenadora do subgrupo de trabalho Risco ESG, Clima e Biodiversidade do Laboratório de Inovação Financeira. E esse é o nosso quinto seminário da trilha Clima e Biodiversidade em Finanças. E o tema de hoje é Biodiversidade Agropecuária e Inovações Financeiras para o setor. Como moderadores para o seminário, a gente conta com a presença da Raquel Costa, do Mário Lewandowski. A Raquel ela é especialista em finanças para agricultura e florestas e é coordenadora da iniciativa Inovação Financeira para Amazonas, Cerrado e Chaco pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E o Mário ele é diretor de novos negócios da AGB Ativos Reais, gestor especializado em terras agrícolas. O Mário também coordena o grupo de discussão de mercado de carbono da UNPRI no Brasil e ele é membro do Comitê Consultivo de Políticas e Ações Climáticas da Secretaria Especial de Mudanças Climáticas de São Paulo. E para a nossa discussão, a gente conta com a presença da Ana Luísa Squadri, da Paula Peirão e do João Ponteiro. A Ana Luísa, ela atualmente é CFO da ReGreen, tendo atuado como conselheira da companhia por mais de um ano, antes de assumir a posição como executiva. A Ana ela é sócia da Princípio Capital Partners há 3 anos e tem participado na execução e monitoramento de investimentos da Private Equity na Lopes Imobiliária. E a Paula Peirão, ela possui 15 anos de experiência em finanças sustentáveis, desenvolvendo estratégias de integração de sustentabilidade em instituições financeiras, incluindo incorporações de análise de risco socioambiental e elaboração de novos mecanismos financeiros nos segmentos de crédito, investimento e seguros. Por fim, o João Ponteiro, ele é formado em Ciências Econômicas pela PUC São Paulo, possui mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, com passagens por bancos e agências internacionais de rating, atuando na análise de operações estruturadas. Atualmente, ele trabalha na área de crédito e estruturação da Vox Capital. Agora eu vou passar a palavra para o Mário, que vai conduzir a nossa moderação. Obrigado, Bia. E bem-vindo a Obrigada. todos aí. O nosso painel aqui, né, a gente estava discutindo como que a gente ia montar ele, e a ideia foi trazer algumas visões um pouco diferentes e distintas sobre biodiversidade. Todo mundo aqui, a gente tem um certo tema em comum aqui, que a gente está falando bastante sobre recuperação de pastagens aqui, e sobre o que dá para se fazer e como se financiar, como se fazer esse tipo de coisa. Eu vou passar a bola aqui para a nossa primeira palestrante, Ana Luísa, e quem nunca ouviu falar da ReGreen, vou ficar muito surpreso. Fica a sugestão para que pesquisem um pouco mais e ela vai tocar um pouquinho, falando um pouquinho sobre reflorestamento. O João, lá na Vox, tem bastante experiência com recuperação de pastagem para agricultura, então trabalhando um pouquinho de biodiversidade em cima e embaixo do solo. E a Paulinha aí, também outro nome tarimbado aí de mercado, vai falar um pouquinho sobre a visão geral. Ana Luísa, passo a bola aí para você, por favor. Obrigada, Mário. Pessoal, muito prazer em estar aqui com vocês. Bom dia. Ah, primeiro, dando um contexto muito rápido que eu acho auspicioso para a conversa de hoje, antes do meu envolvimento na ReGreen, na parte de restauração ecológica, eu tive passagem em alguns conselhos e alguns investimentos, uma delas a Big Sal, que é uma companhia de nutrição bovina, que era em Ji-Paraná, Rondônia. Então, morei em Rondônia uma época, a gente fez o investimento do início ao fim, e foi uma experiência muito bacana. Então, também acho que tendo dúvidas nesse aspecto, a gente também pode conversar um pouco sobre a própria atividade. Mas, acho que indo aqui, e a minha ideia, a gente tem um material aqui, mas mais servir como plano de fundo, em linhas gerais, para explicar o que a gente faz e como é que a gente olha a biodiversidade dentro da própria ReGreen. Então, dentro da nossa tese de investimentos, a nossa ambição é fazer restaurações em larga escala, somente com nativas, com florestas tropicais e privilegiando a biodiversidade. E por que eu falo com larga escala? Porque o que a gente quer fazer de inédito é a larga escala. A gente tem restaurações que foram feitas com excelência em pequena escala há muito tempo no Brasil. Você tem, inclusive, pessoas experientes, e uma delas é o nosso chefe de restauração, que é o Ricardo Rodrigues, fazendo esse tipo de restauração. O desafio que a gente se propõe a fazer isso em larga escala, porque a gente entende que isso traz benefícios para a atividade em si, seja de redução de risco a nível de você ter um portfólio, seja da gente conseguir trazer
mais impacto e mais biodiversidade como um todo, e também porque a gente tem o desejo aqui, acho que em linhas gerais, de fazer, dentro do que a gente se propõe, isso em larga escala e restaurações 5 estrelas. E a restauração 5 estrelas, ela tem um aspecto importante, que é você refazer todos os processos ecológicos que são de uma área. Então, quando a gente, por exemplo, faz uma restauração nossa, a gente tipicamente coloca algo como 100 espécies de biodiversidade para uma área. E essas espécies de biodiversidade a gente busca pegar na própria região. Então, a gente também fomenta, a gente tem o nosso próprio viveiro de mudas, que é o principal viveiro de mudas no Brasil, que é a Bioflora, que a gente tem muito orgulho, a gente investe, a gente cria tecnologia dentro da Bioflora, mas um papel que é importante é da gente também fomentar e criar a cadeia de restauração. Então, quando a gente compra uma determinada área, a gente fomenta e a gente leva a tecnologia, o conhecimento que a gente tem da Bioflora para aqueles viveiros locais, para a gente também conseguir aquelas mudas e aquela biodiversidade local, porque isso é muito importante para a gente garantir a resiliência de uma restauração. E da mesma forma que quando você olha o setor hoteleiro, é importante o hotel 5 estrelas, o hotel 3 estrelas também é importante. O nosso posicionamento é fazer a restauração 5 estrelas em termos de biodiversidade, em termos de processos ecológicos. Porque se daqui a 150 anos aquela floresta tiver um foco de incêndio, um foco de praga, alguma coisa assim, que nem uma floresta primária, ela vai continuar e ela vai ser resiliente, porque ela já tem todos os processos para se reconstruir. Então, a nossa ambição é essa, não é uma ambição fácil, acho que a gente pode depois passar aqui sobre os desafios dessa biodiversidade, o desafio da gente construir isso, mas é o que a gente se propõe a fazer. Quando eu olho o que nos faz ser ReGreen e o que a gente busca, primeiro, na ciência do que a gente traz, um papel fundamental são as pessoas. Então, são as pessoas que trazem a ciência, o conhecimento e todos os ativos intelectuais do que a gente se propõe a fazer, com mais de 1.000 artigos científicos publicados que são pertinentes à nossa tese. Os profissionais para executar isso. Então, se a gente se propõe a fazer em escala, é importante também a gente conseguir fazer isso de uma forma eficiente e efetiva. Então, a gente tem executivos de mercado e um time muito importante para conseguir executar essa restauração, e também sócios que a gente se orgulha muito, porque eles são muito preocupados no longo prazo da companhia, e eles estão aqui justamente para o longo prazo. Então, por isso que a gente estruturou a ReGreen como uma companhia, e por isso que a gente tem uma preocupação muito grande na integridade e na perpetuidade das atividades que a gente faz. Que é ciência, então a restauração ela é uma ciência, e ela é uma ciência que ela tem ainda muitos passos para a gente conseguir evoluir como ciência como um todo mesmo. Então, desde entender como é que a gente consegue tornar essas restaurações mais eficientes do ponto de vista econômico, para a gente conseguir restaurar mais áreas, e também como a gente consegue potencializar essa biodiversidade dentro de uma área. Então, um ponto também que eu não falei sobre a escala que é importante, que é a importância da escala também a gente consegue reconstruir sistemas ecológicos também de uma forma importante quando a gente tem escala dentro disso. Então, se a gente quer trazer uma onça de volta, se a gente quer trazer algumas espécies de volta, é importante que elas tenham tanto espaço suficiente, então a escala que é importante, mas também a gente tem um trabalho dentro da nossa linha de ciência que é escolher muito bem essas restaurações e onde elas ocorrem. Porque dependendo de onde você faz a restauração, você é capaz de ter uma maximização da biodiversidade. Então, a biodiversidade, ela se transporta, ela anda dentro do território em ilhas. Então, se a gente consegue identificar uma área que ela é prioritária, que a gente vai maximizar a biodiversidade, porque ela é perto de uma floresta, porque ela é perto de uma área que é importante, a gente consegue ter isso como um vetor de maximização também. Então, esse ponto também é importante, e a gente ter essa operação integrada de ponta a ponta, garantindo todos os co-benefícios que a gente se propõe a fazer do ponto de vista de
biodiversidade, que é o nosso tema, como também dentro da paisagem social de cada área, e tudo mais. Então, o que a gente tenta, o que nos faz, e são os nossos principais diferenciais estratégicos dentro do que a gente faz, é a composição entre pessoas, tecnologia e tudo que a gente conseguiu colocar de pé até hoje. Aqui, quando a gente fala pessoas de uma forma mais ampla, a gente tem desde os nossos sócios que são extremamente comprometidos e apaixonados na companhia. Então, a gente tem um time de investidores de peso importante que são muito entusiasmados. Então, a Lanx Capital, com Marcelo Medeiros e Marcelo Barbará, a BW, que é o Family Office da família Moreira Salles, Gavi Investimento, com Armínio, inclusive, dentro do nosso conselho, a Dínamo e a Princípia, que também tem uma atuação muito importante do ponto de vista financeiro, e todos esses têm muita experiência em investimentos e conseguem agregar mais do que o capital. Eles agregam na diversificação de riscos e como a gente consegue escalar esse negócio e ter mais impacto dentro do dinheiro que a gente se propõe a investir. Um time de executivos para, como eu falei, conseguir fazer e executar tudo que a gente se propõe, um time de cientistas de peso com o Bernardo Strasburg como nosso cientista-chefe. Do ponto de vista de ser a gente tem desde muito renomados e muito citados dentro do nosso time, extremamente envolvidos, mas também muita produção científica que é pertinente ao que a gente faz. Então, a ciência na restauração, ela está do início ao fim. E ela é muito importante como diferencial competitivo, não só de empresa, mas de região. A gente olha o Brasil, a gente tem... e aqui, cada dia eu ouço um número diferente, mas algo entre 50 e 70 milhões de pastos improdutivos que a gente consegue trazer uma atividade econômica importante, tanto por um lado, a gente tendo uma preocupação, por exemplo, de redução desse, o que a gente chama de leakage e tecnificação desse pasto, como também um trabalho para a gente ter uma atividade econômica alternativa, que é a restauração nessas áreas, e que a gente, como país, consegue ter um diferencial importante em região geográfica, incidência solar, todos os predicados, assim, a gente brinca que o Brasil tem uma vocação muito grande para fazer floresta. Experimenta deixar um pasto parado por 6 meses e ver o que acontece, assim, dependendo da região, claro, né? Se ele for extremamente degradado, não vai acontecer muita coisa, mas a gente tem vocação para fazer floresta. Então, a ciência do que a gente faz é a busca da gente trazer isso de uma forma mais contundente e e ser referência como empresa, mas como país também. E fomentar o setor, como, por exemplo, dessa conversa que a gente está tendo agora. Aqui, em termos de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem parceiros, a gente tem um sistema de P&D robusto e que busca trazer não apenas diferencial competitivo para a gente, mas também ganhos de ciência para o setor, e ser muito generoso com a ciência de como que a gente se propõe a fazer como restauração ecológica no Brasil. Aqui, muito rápido, acho que o propósito a gente já falou nos outros pontos, mas o que a gente tenta fazer aqui, a gente se vê como uma empresa de restauração. E a nossa ambição é restaurar 1 milhão de hectares no Brasil, o que tem inúmeros desafios, a gente pode passar sobre isso, mas o carbono que a gente vai capturar, ele é uma das formas que a gente tem de monetizar esse 1 milhão de hectares, mas a gente tem outras formas de gerar harmonia, gerar renda e ter essa atividade junto com as áreas que a gente compra e que a gente atua, gerando impactos positivos sociais, ambientais, também do ponto de vista de biodiversidade como um todo. Para finalizar, só falando um pouco como a gente faz isso, que eu acho que também tem uma parte bacana de, além do que a gente se propõe a fazer, o que a gente já fez e como a gente faz, a gente é uma solução baseada na natureza. Então, a gente monetiza através de crédito de carbono da silvicultura de nativos, porque a gente vê esse setor como promissor também, olhando à medida que a gente está num mundo cada vez mais sustentável, indo para matérias-primas mais sustentáveis, a gente tem um mercado de nativas que é muito pautado em madeira ilegal, então a gente trazer
uma madeira nativa, que pode ser uma matéria-prima de muito nobre, de ótimo uso, mas que ao invés de você devastar uma área para isso, você está reconstruindo uma e criar e fomentar esse setor, porque isso pode também ser uma fonte de renda importante nas áreas que a gente atua. Então, a silvicultura é algo que a gente tem muito orgulho, que é muito importante, e ela possibilita a gente não apenas restaurar áreas de bioma amazônico, mas também áreas de Mata Atlântica, porque você consegue também ter isso como uma rota de restauração para áreas que foram muito degradadas e degradadas há muito tempo. E os co-benefícios que a gente vê hoje. Então, seja em biodiversidade, restauração desses processos ecossistêmicos, mas também para a sociedade, para a paisagem social quando a gente entra numa área. Do ponto de vista de, agora indo mais para a atividade em si, a forma como a gente faz é a gente seleciona os clusters que para a gente são prioritários no que a gente se propõe a fazer, a gente analisa essas fazendas, a gente entende toda a parte dominial, que é importante também para a gente garantir a integridade daquela área que a gente está comprando, a gente negocia e hoje a gente compra as áreas. Porque a forma como a gente entende para garantir a perpetuidade desse crédito, que é mais íntegra, que a gente consegue ver no longo prazo hoje, é a compra. Mas a gente tem outras formas também que a gente pretende fomentar e criar, que são parcerias e concessões. E essa escolha de local, ela é muito importante, porque do ponto de vista de biodiversidade, você consegue maximizar essa biodiversidade, você consegue ter áreas mais resilientes do ponto de vista climático, e você consegue também maximizar a própria restauração. Então, mais do que fazer a restauração, aonde você faz essa restauração é muito importante. Finalizando a minha introdução sobre o que a gente faz, e passando aqui essa apresentação que tem muitas animações, então a passada dela é sempre um pouco mais lenta. O que a gente já fez até hoje, dentro do nosso processo de restauração, primeiro, a bioflora, que olhando para frente, a gente entende que mudas pode ser um gargalo dentro do setor como um todo. E a nossa estratégia aqui é a gente estar na fronteira do conhecimento das mudas, da forma como a gente cria essas mudas, para a gente conseguir exportar essa tecnologia no setor. Então, para cada cluster que a gente vai, a gente define viveiros, parceiros que são prioritários, para ajudar, do ponto de vista de processo, como é que a gente consegue ser eficiente dentro do processo das mudas, e dois, também do ponto de vista administrativo, como é que a gente consegue ajudar esses viveiros em todos os desafios administrativos, às vezes flutuação de demanda, gestão de negócio, para a gente garantir a saúde financeira do setor como um todo. E quando a gente fala no social aqui, a gente garantir esse social também através de fomentar o setor é muito importante. Até porque quando a gente olha a mão de obra de trabalho de viveiro, ela é muito feminina. Então, a gente também gosta de fomentar as áreas e o trabalho feminino através desses viveiros. E, por fim, a gente tem, aqui nesse material, eu falo de 3 restaurações que a gente acabou de fazer mais 2 aquisições, então tem esses 3 cases que a gente pode vir explorar depois. Primeiro, Ouro Verde, que foi a nossa primeira propriedade, ela é no sul da Bahia, a gente já concluiu toda a restauração dela, a gente tem 5 viveiros que são parceiros locais que nos ajudaram nessa parte. A gente também já fez uma restauração numa fazenda próxima a ela, que é Belo Horizonte, que já é um pouco maior, então a gente vai ganhando escala e vai ganhando cada vez mais tecnologia dentro dessas restaurações que a gente se propõe a fazer. A Entre Rios, que é a nossa antepenúltima compra de restauração que eu tenho no material aqui, que ela é uma propriedade maior, então ela traz mais esse desafio de escala e ela tem uma paisagem social mais importante. Então você tem 170 famílias que a gente estudou, que tem relação principalmente econômica com a propriedade, então a gente tem extração de mel, a gente tem extração de açaí dentro da propriedade, e é muito importante a gente fomentar isso, até para gerar uma harmonia entre a comunidade e a floresta.
Eu acho que também é um ponto muito importante dentro da restauração ecológica. Então, essa é uma propriedade que a gente já está iniciando a restauração. A gente comprou outras duas. Uma delas em Paragominas, então a gente estreia a nossa atuação em Paragominas, que para a gente é um cluster muito estratégico e importante. E a gente tem uma propriedade menor que a gente comprou ali dentro do que a gente chama do nosso cluster de Eunápolis, que na verdade é um Eunápolis expandido, porque não é só exatamente Eunápolis. Mas é isso que a gente fez até hoje, e a gente é extremamente apaixonada pelo que a gente faz, é um prazer estar com vocês aqui, qualquer dúvida vai ser um prazer responder também. Ana Luísa, super obrigada. Agradeço a sua linda apresentação, porque é um projeto brilhante, é um projeto incrível, que eu tenho muito orgulho de ter uma ex-colega do Penuma trabalhando, a Helena Neri, trabalhando com vocês. Muito bom, muito obrigada. Eu vou passar. A nossa ideia, né, como o Mário falou, é passar pelas apresentações de cada um e depois a gente abre, até já convidando a todos que estão aqui, as dúvidas que vocês, ao ouvirem as falas, se vierem dúvidas, vão colocando aí no Q&A e a gente vai coletando isso e no final a gente abre para perguntas nossas e perguntas de vocês também. Então, eu vou passar para o João e sem mais delongas. Obrigada, João, também. Que isso. Obrigado, Raquel. Primeiramente, agradecer o convite do Lab. Eu acho que é super legal ter esses espaços para a gente discutir inovações financeiras dentro desse setor que está nascendo, assim, né? Nessa agricultura regenerativa como um todo. Bom, aqui dentro da minha fala, o que eu quero trazer, eu acho que a Vox tem trabalhado muito forte dentro da agricultura regenerativa, estruturando operações, né, conversas com a Vert, enfim, que a gente tem uma parceria. Mas eu queria trazer alguns elementos que a gente tem encontrado em diversos tipos de estruturação de ativos dentro desse grande guarda-chuva, que a gente chama de assim, agricultura regenerativa. Tá? Então, primeiramente, vou apresentar a Vox. A Vox é uma gestora de impacto, né, pioneira de impacto no Brasil, fundada em 2009. A Vox nasceu como estrutura focada em fundos de venture capital, então fundos de capital de alto risco, comprando participações em startups que nascem com a intencionalidade, com o propósito de resolver algum problema socioeconômico ou ambiental. Essa foi a história da Vox nos 10, 12 anos, ainda é super reconhecida no mercado por ser empresa de VC, mas mais recentemente a Vox com uma inquietação, né, porque fundos de VC acabam sendo destinados a um público de investidor muito restrito, então são investidores profissionais, e a Vox querendo levar impacto, investimentos de impacto para investidores em geral, ela acaba tendo que trabalhar com outros tipos de produto além de VC. E foi nessa que eu entrei na Vox, nessa transição de ampliação de produtos dentro da Vox que eu entrei. Entrei em 2021. Em 2022, né, um ano depois, eu entrei junto com a Daniela, com o Ricardo, para a gente estruturar e pensar em produtos para o varejo, produtos de impacto. Então, a gente criou o primeiro fundo de renda fixa de impacto, né, que é disponível para o investidor em geral, que a gente desenvolveu uma metodologia própria. E também a gente vem trabalhando em operações estruturadas. Dentro desse braço de operações estruturadas, acho que se encaixa muito forte a agenda de agricultura regenerativa. Eu vou trazer aqui dois produtos financeiros, mais para exemplificar essas características em comum que a gente tem encontrado. Então, o primeiro é um fundo que está aberto para captação, então todas as informações que eu vou falar dessa operação, elas são públicas. Vocês podem encontrar mais informações, né, prospecto e regulamento no site da Vox ou nas redes sociais da Vox. Tá? Essa operação Fiagro, participações, chama Fiagro, Vox Regai 15.3 regenerativo. Ele traz o 15.3 no nome, justamente que é a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que endereça a recuperação e regeneração de terra. É a preocupação, então é um fundo bem focado, né, nessa agenda, onde a gente vai fazer compra de terra. O fundo vai se preocupar com comprar terra degradada, que tem uma produtividade menor, então você acaba tendo um preço mais atrativo de compra dessas terras. Vai fazer a recuperação através de técnicas de agricultura regenerativa, aqui nesse caso, através também com a implementação da tecnologia super de ponta da Embrapa, que é a LP. E com a valorização dessa terra, a gente realiza a venda depois de 10 anos. E tenta capturar justamente esse prêmio de recuperação. Você compra uma terra degradada,
e vende ela mais cara depois que ela alcança o potencial produtivo. E junto com esse potencial produtivo também tem a gente vai fazer esse alcance vai ser através de uma agricultura regenerativa, que é o LP. Essa tese, no fundo, ela vai endereçar o aumento da demanda global por alimento e casando junto com a agenda de redução do desmatamento. Então, quando você torna uma terra pouco produtiva ou improdutiva e aumenta a produtividade, você acaba reduzindo a pressão do desmatamento na região. Então, acho que essas são a grande tese dessa operação. Tá? É uma tese de longo prazo, e a gente traz 3 atores também para ajudar a gente dentro dessa tese. Então, a gente tem a Vox, que é a gestora, a gente tem a Regai, que é uma consultoria especializada em agricultura regenerativa, como consultoria especializada em assistência técnica, e a gente traz a Cocamar, onde a gente vai arrendar a terra para os cooperados da Cocamar, eles vão operar a terra. Então, a terra vai ser arrendada para esses produtores, para eles trabalharem na terra ao longo desses anos, junto com a Regai, que vai fazer toda a parte de consultoria, assistência técnica para o produtor e do investimento. Então, acho que esse é o primeiro produto que a gente tem e que a gente trabalhou, endereçando já essa tese. O segundo produto que eu vou trazer aqui é um produto junto com a Vox e Vert, com a parceria da Vert, securitizadora, acho que é a securitizadora com uma vasta experiência no mercado, e principalmente dentro do agro. Acho que a Marta é uma das fundadoras, né? Ela estava ali presente na primeira estruturação do CRA, né, que foi emitida no Brasil. Então, tem toda uma história de inovação dentro do agro. Acho que está no DNA da Vert, eu acho que é por isso que casa tão bem essa parceria. A Paula trabalhava lá, então eu conheço a Paula de lá. E esse fundo que eu vou falar, a Paula é mãe, pai, tia, avó, né? Tem todo o DNA da Paula aqui dentro, que ela ajudou nessa construção. É um fundo que vai financiar, é diferente do Fiagro. O Fiagro tem uma característica muito de equity, né? Você compra a terra, faz a recuperação, trabalha ela e vende depois de alguns anos, depois que você tem a recuperação. Diferente do caso da Vox da Vert. Nesse produto que a gente foi até endossado pelo CPI, saiu publicamente a semana passada, a gente vai dar crédito para o produtor fazer a transição para uma agricultura de baixo carbono. Então, dentro dessa tese, a gente tem 5 verticais. Né? A primeira é de recuperação de terra, de recuperação de pastagem, intensificação de pecuária sustentável, implementação de LPF, então a gente vai financiar LPF, tanto custeio como para fazer a transição para os produtores que querem entrar em LPF, e financiamento para a SAF e produtos não madeireiros. Tá? Para colocar de pé essa operação, a gente desenvolveu com três estruturas, grandes estruturas. Né? A primeira é uma estrutura de crédito, que daí acho que entra no blended finance. Né? Então, você vai dar crédito, você tem que dar com taxas subsidiadas, querendo dar taxas abaixo do mercado para o produtor, gerar incentivo para o produtor entrar pegar o crédito e fazer a implementação do protocolo sustentável. Então, aqui entra o componente de blended finance. A gente tem um segundo veículo que vai financiar a assistência técnica. Então, aqui é um investidor filantrópico, um grants, que vai ser um fundo para financiar a assistência técnica, que grande parte dos produtores, né, pequenos e médios produtores, vão acessar para fazer a implementação dos protocolos. E um terceiro que a gente criou, que é um fundo garantidor, em que ele vai financiar o custo de oportunidade. Então, se o produtor que quer adotar um protocolo, né, quer fazer a transição para uma agricultura de baixo carbono, tiver algum custo de oportunidade que vai incorrer nessa transição, esse fundo garantidor garante esse custo. Então, por exemplo, se um pecuarista quer fazer uma pecuária sustentável, uma intensificação de pecuária, quer fazer um trabalho de roteamento, enfim, qualquer que seja o protocolo sustentável que ele vai ter, se ele tiver alguma perda nesse início, que pode ocorrer, esse fundo garantidor entra bancando essa diferença de renda que ele pode vir a ter. Aqui também entra um componente de longo prazo, são créditos de longo prazo, né, diferente de um crédito de custeio, mas é um crédito de longo prazo e traz o fator da assistência técnica. Então, quando a gente... e tem vários outros produtos, estruturações que a gente tem trabalhado, conversado com o pessoal de mercado, grandes empresas do mercado, que têm interesse no tema e têm interesse em financiar os produtores e outras teses também. Em todas elas, eu trouxe essas duas, mas esses elementos que eu vou trazer aqui na minha fala, eles estão presentes em quase todas. Né? Tanto que a gente tem olhado e nas operações que eu tenho visto no mercado, tá, pessoal? Acho que o primeiro elemento que é interessante trazer é que
teses dentro de agricultura regenerativa, elas são teses novas no mercado. Qualquer tese nova no mercado, ela gera uma simetria de risco entre os investidores. Então, o mercado financeiro tradicional no Brasil e no mundo, ele acaba sendo mais conservador. Então, quando você traz uma tese nova para esse mercado, que ele não está acostumado, ele acaba sendo mais conservador. Então, aqui existe, eu acho, um processo, a gente está acho que no começo da estrada. Então, muitos fundos, algumas gestoras trabalhando, empresas como a Regreen nascendo, endereçando essas questões. Então, acho que aqui existe um processo de educação que o mercado tá começando a aprender, entender melhor como funciona e com o tempo a gente conseguiria diminuir essa simetria de risco. O segundo elemento que é muito presente nessas operações são teses de longo prazo. Aqui é muito diferente de uma agricultura tradicional, que você vai acabar financiando uma safra, crédito de custeio, essas teses todas, e a agricultura regenerativa com tudo, tanto regeneração, plantando floresta, fazendo regeneração com floresta, fazendo implementação de SAF, e até mesmo dando crédito para um protocolo sustentável. Todas elas têm esse componente de longo prazo. Então, aqui você adiciona mais uma camada de risco, que o mercado não está acostumado. Então, por exemplo, no caso de uma recuperação dentro do FIAGRO, as terras, a terra vai demorar entre 5 e 6 anos, pelo menos, para fazer a recuperação da terra. Não é que você vai comprar a fazenda agora e vai vender ano que vem. Você tem um processo, o processo da natureza e de agir dentro daquela terra e você fazer a recuperação dela. Quando a gente olha para crédito, é a mesma coisa. Muitos dos protocolos sustentáveis que a gente tem visto e conversado, eles não geram um benefício no primeiro ano. É um benefício de longo prazo, que vem no médio e longo prazo. Então, é um benefício, você aumenta a sua produtividade, então o aumento da produtividade você até começa a ver um pouco mais no curto prazo, mas a resiliência climática, o aumento da biodiversidade, você começa a ter essas recompensas no médio e longo prazo, que o produtor começa a sentir. Então, todas essas características fazem que a gente tenha que estruturar produtos olhando para o longo prazo. Crédito para longo prazo, operações de recuperação para longo prazo. Não tem como, assim, tem uma máxima no mercado de operações estruturadas que a gente fala que o ativo é soberano. Então, não tem, é muito difícil você pegar um ativo de longo prazo e querer colocar ele dentro de uma caixinha de curto prazo. Não funciona. Não adianta a gente falar que vai recuperar uma área com floresta e que em 3 anos vai estar, porque tem um tempo da natureza de agir sobre o objeto que a gente está restaurando e trabalhando. E tem um terceiro elemento, e aqui é super importante, eu acho que é o principal, que ele traz, acho que ele enriquece todas essas operações, mas ao mesmo tempo torna mais complexo, que é o arranjo operacional. Então, dificilmente uma gestora, que eu acho que tem algumas que conseguem, mas dificilmente uma gestora consegue colocar todas essas teses de pé olhando só sem precisar de arranjos operacionais mais complexos para trabalhar. Então, por exemplo, na operação da Vox com a Vert, a gente vai ter um arranjo, a gente vai ter que ter a assistência técnica, que vai trabalhar com esses produtores. Então, como é que a gente vai fazer essa governança com assistência técnica? Como é que esse arranjo funciona? Dentro da operação do FIAGRO, a gente tem, junto com a Cocamar, que é o produtor que vai estar lá no dia a dia, como vai funcionar esse arranjo? Então, essa agenda ela também nos convida a trazer, conhecer outros diferentes tipos de atores que o mercado tradicional não conhece. Vai falar na Faria Lima uma assistência técnica, a gente trabalha muito forte com a Imaflora, né? É um pessoal super reconhecido, mas no meio no setor de agro. Como a gente vai trazer a Imaflora para dentro do mercado financeiro? Eles conhecerem a empresa, entenderem que é aquela empresa, qual é a forma de atuação, qual é o histórico. Então, são muitas coisas novas para o mercado que essa agenda traz. E a gente tem trabalhado, acho que, para entender e ajudar no desenvolvimento. Acho que esse é um primeiro produto, o Fiagro 15.3 regenerativo. A gente está com a Vox, com a Vetis, na cilada para o CPI. Acho que vão ter outros produtos ainda que a gente está trabalhando e que em breve devem sair, mas todos olhando para essa grande tese, esse grande guarda-chuva de agricultura regenerativa. Acho que eu chego até que acho que a minha fala é mais para a gente colocar para debate, acho que trazer para o debate todos esses elementos e como a gente consegue inovar, né, financeiramente, olhando para essas complexidades que a agenda traz.
Perfeito, João. Não, foi excelente, que eu acho que faz um gancho ótimo com a próxima fala. Eu queria só levantar um ponto que foi uma fala, né, que a Ana Luísa trouxe. Ela falou no começo, né, quando ela estava apresentando a equipe, a gente tem sócios comprometidos com longo prazo. E aí, com a fala do João, a gente vê o quanto isso faz diferença para uma tese de investimento, onde de fato a gente precisa de pessoas comprometidas para essa espera que é esse, né, que o João bem colocou, né, que o ativo é soberano, ou seja, não dá para se criar teses de investimento diferentes do que o ativo ali espera. E aí o João trouxe muito sobre essa educação financeira que a gente precisa e sobre esses diferentes arranjos. Então eu vou deixar para a Paula explicar um pouco agora o que é o IFEC, o que é que a UNEP-FI tem feito, o que que o PNUMA, né, a gente tem trabalhado sobre isso. Obrigada, Paulinho. Paulinha, se você me permite só fazer um comentário rápido. O João falou sobre a importância de estar próximo do campo para algumas dessas coisas, né? O conhecimento e a proximidade entre o que acontece, seja na Amazônia, seja no Cerrado, seja no campo e na Faria Lima, né? A gente está falando de financiamento aqui. Muitos de nós que estão sentados aí na nossa plateia assistindo devem estar sentados de casa aí, conectados num 3G de altíssima qualidade. Bom, né? No que deve para a qualidade possível no Brasil, mas talvez numa fibra, né? E muitas vezes a gente precisa chegar um pouco mais, o mais possível do campo para entender essa realidade. Como o João falou, tem coisa que depende da natureza e não da gente. Quando a gente está falando disso aqui, não há capital que você coloque que vai fazer você encurtar o ciclo de crescimento de uma árvore de 5 anos para 2, 3 meses, né? Mas, Paulinho, eu passo a bola para você, que você entende bastante desse assunto. Super obrigada, Mário, Raquel, Lávia, pelo convite. Estou muito feliz em poder falar um pouquinho aqui hoje sobre o IFEC. Bom, me apresentar rapidamente, meu nome é Paula Peirão, eu sou coordenadora regional associada aqui da América Latina e Caribe da UNEP-FI, e para quem não conhece a UNEP-FI, a UNEP-FI é um braço do PNUMA, que nasceu há 31 anos atrás para trabalhar temas de desenvolvimento sustentável com o setor financeiro. Então, a gente tem mais ou menos 500 membros no mundo, e mais de 80 só aqui na região da América Latina e do Caribe. E estamos trabalhando diversos temas, desde mudanças climáticas, biodiversidade, direitos humanos, economia circular. E hoje eu vou falar mais especificamente sobre uma iniciativa que a gente tem em conjunto com o PNUMA, a TNC e o TFA, que chama IFAC, Inovação Financeira para a Amazônia, Cerrado e Chaco, que inclusive temos 2 signatários aqui, a GBI e Vox Capital, dessa iniciativa. Então, depois eu vou contar um pouquinho mais sobre a iniciativa, mas eu queria começar colocando um pouquinho do contexto geral, do tamanho da oportunidade que a gente tem, e aqui principalmente, obviamente, a gente está no Brasil falando do Brasil, para depois entrar um pouco mais em detalhe do que é a iniciativa e que produto financeiro que essa iniciativa visa, né, a ajudar a escalar. Mas eu acho sempre legal colocar um pouquinho em contexto para a gente ver o tamanho, né, do nosso potencial. A Ana Luísa já falou um pouco aqui pelo lado da Regreen, e eu acho que é interessante a gente ver o tamanho da nossa potência, porque o Brasil ele já é uma potência agro e a gente é uma potência de biodiversidade também. Então, realmente, juntar os dois, a gente tem um potencial gigante como país, como futuro de país. Só para vocês terem uma ideia assim, de alguns números, tem um estudo chamado Estado das Finanças para a Natureza, que o PNUMA faz. Vai sair, inclusive, uma nova versão agora esse ano, mas na última versão já foi colocada que as soluções baseadas para a natureza vão ter que triplicar até 2030 e quadriplicar até 2050 para conseguir fazer frente, de fato, aos compromissos climáticos que os países adotaram e compromissos de biodiversidade. A gente está falando aqui em investimentos na ordem de 133 bi por ano, e num total de mais de 8 trilhões de dólares. Então, é uma necessidade de capital gigantesca. E olhando pelo lado só de conservação e reflorestamento, segundo a McKinsey, o Brasil concentra 33% das oportunidades globais de reflorestamento. Isso depois eu acho que a Ana pode comentar muito mais do que eu. Mas só para vocês verem em termos da capacidade que a gente como país tem nessa discussão global.
E aí a finanças entra como um pedaço desse grande quebra-cabeça para fazer essa transição, porque a gente vai precisar de muitas coisas para fazer essa transição, assistência técnica, o setor produtivo, políticas públicas, mas inovação financeira é uma delas, e é uma parte essencial para, de fato, a gente conseguir chegar aonde a gente quer chegar. E aqui eu gosto só de colocar também um contexto espacial, só para a gente tentar colocar um pouco mais assim, na nossa frente o que é esse potencial. Eu gosto desse estudo aqui da TNC, que é o Guia de Conduta Ambiental da TNC, porque ele faz uma sobreposição, olhando, por exemplo, aqui na região do Mato Piba, o potencial de produtividade, o potencial de produção, né, de soja nessas regiões, o potencial de risco de conversão, e aonde já tem projetos consolidados de soja para que não tenha que se construir novas infraestruturas. E eles colocam aí aonde são as áreas de maior potencial, aonde se pode fazer restaurações de pastagem. E a própria Ana já falou, né, do número muito grande de 50 a 70 milhões de pastagens degradadas. Esse estudo mostra que só no Cerrado tem 18 milhões de pastagem degradada, que é mais do que suficiente para a gente trabalhar em cima disso e aumentar a nossa produção em cima disso. E aí, olhando para o gráfico do lado, que são aqui um repórter que saiu pela Amazônia 2030, você tem aqui as 5 zonas amazônicas. E é muito interessante olhar esse quadro, porque você tem realmente uma área que já foi desmatada e que tem um potencial muito grande de restauração. Você tem uma área aqui grande sobre pressão, que pode ser trabalhado muito a questão de conservação, e você tem, obviamente, uma área já ainda conservada. Mas isso tudo para dizer que a gente tem diferentes zonas e muita área para trabalhar em todas as oportunidades para a gente se, de fato, tornar uma potência em biodiversidade. E aí, por isso que surge o IFAC, é daí que surge a ideia do IFAC, porque você tem um potencial gigantesco e você tem, por um outro lado, novos modelos de negócio surgindo que já estão comprovados, tanto em recuperação de pastagem, intensificação de pecuária, sistemas integrados, sistemas agroflorestais e sistemas também para as cadeias da sociobiodiversidade. São sistemas que já existem, já foram comprovados e que precisam escalar. E a inovação financeira para a Amazônia, Cerrado e Chaco, ela nasce exatamente com esse propósito, que a ideia é juntar atores do setor financeiro e do setor produtivo com o objetivo de ajudar eles a fazer esse escalonamento. Então, a ideia é que o IFAC seja, de fato, uma ferramenta para que os signatários possam usar da rede, usar do PNUMA, da TNC e do TFA, todo o arcabouço para conseguir ajudar a escalar esses mecanismos, porque como o próprio João mencionou, esses mecanismos inovadores, eles trazem com si desafios, e eu acho que são esses desafios que a gente tem que trabalhar para conseguir fazer essas finanças inovadoras para a agricultura sustentável, de fato, escalar. Aqui, rapidamente, só para vocês verem, né? Hoje, a iniciativa nasceu em 2021, na COP de Glasgow, e hoje a gente já conta com 16 signatários em um compromisso coletivo de 4,3 bi em compromissos. O que isso quer dizer na prática, né? Eu vou mostrar para vocês agora o que já saiu de produtos nesse primeiro ano da iniciativa. É um grande desafio, estamos trabalhando com todos eles. Quem está aqui vai poder falar até muito melhor que eu na hora que a gente estiver na conversa, mas eu acho que juntos a gente tem mais chance de conseguir ultrapassar essas barreiras. Então, para entrar agora em exemplos mais práticos, né, para não ficar muito só na parte macro, estes são exemplos de tipos de produtos que o IFAC ele tenta, de fato, alavancar e escalar. Eu vou dar alguns exemplos aqui de empréstimo de longo prazo, mas tem também fundos de investimentos em terra, que a gente tem aqui 2 exemplos, né, de parceiros que estão trabalhando com fundos de investimentos de terra,
E a gente tem também oferta de mercado de capitais, que isso vem crescendo muito, a gente vem vindo muitos mecanismos inovadores sendo feitos via CRA, né? Mas também é possível fazer instrumentos de dívida corporativa, os famosos Green Bonds ou Sustainability Linked Bonds, portanto, que eles estejam alinhados com os critérios que a gente envisiona e quer tanto motivar, que são basicamente aumentar produção em recuperação de áreas degradadas, agroflorestas, intensificação de pecuária, sem a necessidade de conversão. Então, acho que esse é um ponto super importante que perpassa todo e qualquer tipo de mecanismo financeiro, porque exatamente a lógica de que a gente não necessita, já tem terra aberta o suficiente, degradada o suficiente para a gente aumentar a nossa produção sem a necessidade de conversão. E aí, em 2022, que foi o primeiro ano do IFEC, a gente lançou um relatório contando um pouco das experiências dos signatários e de produtos que saíram. E foram lançados 111 milhões de dólares em produtos relacionados a essa tese, né, de investimento. E eu digo que, assim, 2023 está muito acelerado esse mercado, muitas novidades, então eu tenho certeza que o relatório de 2023 do IFEC vai trazer mais novidades ainda. Mas para contar aqui, eu vou dar 3 exemplos rápidos de mecanismos que podem ser considerados, que são considerados relacionados, né, e em linha com o IFEC. Só para vocês terem um pouco de uma ideia do que isso pode ser. O Revert é um exemplo de um mecanismo que foi uma parceria entre Syngenta, Itaú e TNC, foi um dos primeiros, um dos pioneiros desse tipo, né, de mecanismo no mercado, que na verdade é um mecanismo de dívida de longo prazo, aonde o Itaú é o devedor, a Syngenta combina, né, os riscos junto com o Itaú, e a utilização dos recursos vai para a expansão de produção em soja em pastagens degradadas, livre de conversão. Interessante sobre esse mecanismo é que ele é um mecanismo de até 10 anos, então estamos falando aqui de novo, né, de longo prazo, com um potencial de carência de até 3 anos, que é algo super interessante para o produtor que quer fazer esse investimento, né, e essa transição, a juros competitivos. Então, aqui, nesse primeiro momento, né, em 2022, foram desembolsados 32 milhões de dólares e eles estão agora num processo de escalonar esse programa. É um programa que, obviamente, eu não posso falar em nome da Syngenta do Itaú, falo aqui em nome do IFEC, mas a gente tem ouvido muito sobre esse programa e com certeza vamos ouvir muito mais no futuro. E eu acho que o legal é que mostra que esse tipo de modelo de negócio funciona e é escalável. Um outro exemplo que eu trago aqui, aí a gente já indo mais para o mercado de capitais mais puro, né? São os famosos CRAs, né? Securitização, os certificados recebíveis do agronegócio, que tem tido um boom exponencial nesses últimos anos. E esse mecanismo especificamente que saiu em 2022 numa parceria da JGP, AgroGalaxy e Vert, foi um mecanismo que foi utilizado para dar recursos para os clientes da AgroGalaxy em bioinsumos e recuperação de área degradada. Aqui, novamente, você tinha também, né, um prazo mais longo para recuperação de área degradada e uma garantia corporativa da AgroGalaxy. Então, acho que só levantando um ponto que o João falou e reiterando, a gente está falando de instrumentos que, nesse caso, né, os CRAs, eles são menos burocráticos, então é uma forma da gente conseguir chegar no produtor de uma forma mais rápida, porém, obviamente, ainda com estruturas um pouco complexas. Então, existe aí um custo, obviamente, operacional para a gente conseguir colocar isso de pé, né? E, por fim, eu quero falar um pouquinho desse último produto, que inclusive tem notícias novas, né, sobre esse produto, mas esse CRA foi um CRA que a sua primeira tranche foi lançada como um CRA em dólar pela SIM, que é a Sustainable Investment Management, a OPEA
a Thrive e uma parceria com varejistas do Reino Unido, a Tesco, Sainsbury e Waitrose. É bem interessante esse caso, porque ele é exatamente, né, um caso bem puro de blended finance no mercado de capitais. Nessa primeira tranche, foram utilizadas, né, 36 fazendeiros utilizaram esses recursos, foi uma tranche de 11 milhões de dólares, e o interessante aqui é que a utilização desses recursos era para capital da safra, ou seja, capital mais de curto prazo, mais para aqueles produtores que não fossem desmatar independente, né, da possibilidade de poder fazer isso, né, de desmatamento legal, então foi zero conversão a juros competitivos. E aí a notícia fresquinha que eu tenho, que acabou de sair no Valor essa semana, é que, de fato, agora acaba de sair uma nova tranche desse mecanismo, ou seja, de novo, a gente mostra aqui, né, esse potencial de escalabilidade desse tipo de produto inovador, e nessa nova tranche temos mais parceiros, então o Santander, que também é um signatário do IFEC, o Santander e o Rabobank entrando com aportes, e o Agri3, que também é um signatário do IFEC, também entrando com um aporte. O Agri3 é um investidor catalítico, configurando, então, esse mecanismo também como um mecanismo de blended finance. Que eu quero dizer com tudo isso, né? Por que eu trouxe vários exemplos diferentes de mecanismos que já estão saindo no mercado e que já estão funcionando? Que esses modelos de negócio já são viáveis e já estão acontecendo, mesmo que ainda em pequena escala, mas é exatamente isso que a gente está tentando promover, né? A gente conseguir colocar esses mecanismos no mercado e a gente conseguir comprovar, né, a viabilidade desses mecanismos para, de fato, a gente conseguir começar a escalar as soluções baseadas na natureza. E aí, por fim, que eu já vou acabar, prometo, eu acho que um ponto importante que vale a pena a gente dizer, que é um pouco do que o IFEC envisiona e quer fazer, que tem muito a ver com o que o João estava falando, que é a necessidade da gente trabalhar em conjunto para os desafios. Porque existem, claro, muitos desafios para a gente conseguir escalonar esse mercado e fazer esse mercado não ser um mercado de nicho, e sim virar o mercado tradicional no futuro. Então, eu acho que existe toda uma questão da gente ter um alinhamento em indicadores de impacto, para a gente, de fato, conseguir medir, monitorar e verificar se a gente está conseguindo causar o impacto positivo que a gente envisiona causar na transição, né, das mudanças climáticas e na recuperação da biodiversidade. Além disso, depois a gente pode falar um pouco mais, mas é tão importante essa questão da interoperabilidade e de você ter padrões de monitoramento para a gente conseguir, de fato, né, fazer essa comprovação. Outro ponto super importante, que depois a gente pode falar mais no bate-papo, é o capital concessional, é o capital catalítico, que o IFEC tem ajudado no mapeamento desses atores, nas conexões entre esses provedores, porque, de fato, exatamente como o João falou, todo mecanismo inovador, né, tem uma percepção para o investidor tradicional de risco alto, então a gente tem a necessidade aqui de uma ajuda, né, neste início desse processo, não para sempre, mas só no início desse processo, de investidores catalíticos. E então esse é um pedaço do quebra-cabeça muito relevante que a gente precisa fomentar e ajudar para que isso saia, de fato consiga escalar. Eu acho que depois a gente também pode falar um pouco mais em oportunidades de carbono, mas eu acho que é uma discussão que tem que se ter, né, de pagamento por serviços ambientais e como isso ajuda na conta, né? A Ana Luísa falou bastante disso na Regreen, então a gente tem estudado muito esse conceito internamente. E aí, por fim, toda a questão mesmo de capacitação, que eu acho que é um dos pontos mais relevantes que a gente, de fato, precisa trabalhar nesses próximos anos, nivelando conhecimento em todas as áreas, né? Com os investidores, a gente tem muito que aprender no campo, como o Mário falou, entender qual que é a realidade do produtor, entender suas necessidades para a gente, de fato, criar mecanismos
que atendam às suas necessidades e não o contrário, né? A nossa lógica tem que ser nesse lado. E por isso, por último, eu falo um pouquinho do Conselho Consultivo de Produtor, que é um fórum onde tem diversos produtores que já estão, né, num patamar de inovação e trabalhando com agricultura regenerativa e trabalhando com integração lavoura-pecuária-floresta e agrofloresta, para eles contarem um pouco do que eles precisam, o que funciona, o que não funciona, né? O que eles precisam de ajuda para, de fato, conseguir fazer essa transição. Porque o setor financeiro está aqui para ajudar nessa transição, ele está aqui para prover o capital e trazer, né, criar o mecanismo, mas esse dinheiro precisa chegar na ponta. E esse dinheiro, de fato, precisa chegar para o produtor, e é ele que está na terra produzindo ele melhor do que ninguém vai entender o que funciona e o que não funciona para a gente conseguir fazer essa transição. Então, eu vou parar minha fala por aqui, a gente continua agora no bate-papo, mas só para dizer que eu acho que conversas como essa é disso que a gente precisa, né? Juntar vários parceiros, porque estamos todos com o mesmo desafio e todos com o mesmo objetivo, então quanto mais a gente trabalhar em conjunto para conseguir ultrapassar essas barreiras e escalar esses mecanismos inovadores, eu acho que todos ganham com isso. Obrigada. Muito legal. Paulinha, pode deixar esse slide aí. Aproveita, a gente já faz o jabá do IFAC aqui para quem quiser conhecer um pouco mais. Vou fazer isso. Eu queria aproveitar para passar a bola para os três aqui, mas começar em particular quando a Luísa uma pergunta. Me chamou muito a atenção. Você falou muito sobre os cientistas que estão com vocês, né? O João comentou sobre ILP aqui, mas para quem não sabe, é o que a Paulinha falou, integração lavoura-pecuária, né? Tem toda uma área, tem todo um estudo profundo sobre como aproveitar biodiversidade, co-benefícios, etc. Só que, como a Paulinha falou, muitas vezes a gente vem por isso de um ângulo técnico e acaba faltando pragmatismo. O que funciona para aquela pessoa que está 100, 200 anos naquele lugar ali fazendo alguma coisa acontecer. E eu queria perguntar para você, Luísa, como você enxerga isso? E bebendo um pouquinho da fonte, você falou aqui que você já passou pela pecuária também, né? Eu sinto de vez em quando que a pecuária é a visão oposta. Falta tecnicidade em alguns casos, né? E é super pragmático, é pão, pão, queijo, queijo. Ou melhor, né? Boi, boi arroba boi, e quando você olha para a monetização de florestas e áreas verdes, é uma lógica bem diferente, né? Como que você enxerga esse casamento de pragmatismo para você explicar o que você faz e a complexidade científica do que embasa aquilo? Perfeito. Para responder a sua pergunta, primeiro eu vou contar uma anedota. Assim, uma das propriedades que a gente comprou, as propriedades que a gente compra tipicamente são pecuárias extensivas, que estavam até com um nível de produtividade bem baixo do ponto de vista de pecuária. E uma vez, quando a gente estava concluindo uma transação, uma das pessoas que trabalhava na propriedade, e a gente, assim, tenta ao máximo aproveitar as pessoas dentro da propriedade, trazer para alguma fase dentro da restauração que a gente faz. E aí, conversando com uma delas, eles falaram assim: mas vocês vão fazer floresta aqui? A gente, sim, putz, demorou tanto tempo para a gente limpar essa área, você vai sujar tudo de novo. Então, é muito interessante assim ver como os diversos atores eles enxergam a floresta, né? Então, quando você falou, por exemplo, integração lavoura-pecuária, muito da nossa pesquisa é dentro dessas atividades econômicas adicionais que para a área que a gente compra a gente consegue fazer, que é muito interessante no sentido em que você diversifica risco, você consegue muitas vezes criar receitas adicionais e você cria essa conexão da população e da paisagem social daquela área com a área. Então, que é uma forma de proteger a área em diversas questões. Então, questões fundiárias, questões de fogo. Se a pessoa está integrada com aquele território, ela avisa se tem algum foco de fogo. Então, a gente faz muito esse trabalho de que atividades a gente consegue construir dentro das florestas que a gente faz. Então, a gente estuda desde espécies de feijão, os usual suspects, né, que a gente vê que é açaí, cacau, o próprio mel. Então, eu acho que existe uma forma ampla de pesquisa que a gente busca, que é como é que a gente vai fazer essas atividades em escala, e ao mesmo tempo existe os territórios em si que a gente ocupa. Então, cada área que a gente faz uma escuta de 20 quilômetros para entender
o que são as atividades que se fazem, se existe famílias que dependem daquela propriedade para alguma atividade específica e tenta, inclusive, se alavancar em cima disso. Então, criar essas atividades e ver como é que você consegue, junto com a floresta, fazer atividades. E sobre a agricultura, um vetor que a gente tem também, e que é uma preocupação, inclusive, dos nossos clientes, é de você evitar o que se chama de leakage numa propriedade que a gente compra. Então, se a gente compra uma propriedade que ela é um pasto, para onde está indo esse boi? E mais do que para onde está indo aquele boi em específico, que eu podia chipar ele e dizer exatamente para onde eu vou, mas para onde ele vai, mas o que acontece com aquela demanda? Se essa demanda ela vai desmatar numa outra área, então a gente tem um trabalho importante também de tecnificação da pecuária. Então, de buscar parceiros e ter uma forma de fazer com que a pecuária ela seja eficiente para a gente garantir que essa demanda que ela existe hoje, ela não vai ser atendida. A gente busca também, a gente está ainda tateando formas de fazer isso escalavelmente. Então, eu até brinco que a gente tem que criar uma campanha de a cada área que a gente compra, 5 novos veganos são criados para a gente resolver a demanda na raiz, mas é um pouco mais complexo que isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta totalmente, Mário. Não, eu acho que ajuda um pouco. Eu vou aproveitar e passar a bola para o João aqui. João, eu entendo que vocês devem ter essa dificuldade até mais do que o pessoal da Regreen, né? Porque vocês, quando conversam de converter para lavoura alguma coisa, ou quando vocês estão falando com o fazendeiro para ele fazer a produção, nem todo fazendeiro tem a mentalidade dos benefícios que você está trazendo, né? Acho que vocês têm até um caso legal com você falou um pouquinho do fundo de first loss que tem no Vertivox aí. Dentro do Fiagro, o Fiagro vai ser o dono da terra, né? Então, a gente que vai fazer essa implementação. Então, por exemplo, quando a gente estava no Sound, né, estruturando o produto, desenhando o produto, era um questionamento mais recorrente do próprio investidor, né? Legal, mas quem que vai estar lá no dia a dia? Quem que é o produtor que vai fazer a implementação do LP, que não é uma técnica tão difundida no mercado, no agro, para os fazendeiros, tá? Não estou nem falando do mercado tradicional, do mercado financeiro, né? Que quem vai fazer? Então foi aí que surgiu, a gente foi conversar com especialistas, a gente foi conversar com atores desse mercado que atuam com essa prática, que foi aí que a gente conheceu a Cocamar, por exemplo. Então a Cocamar, ela traz justamente esse potencial de ter os cooperados da Cocamar entrarem fazendo esse ILP. Já conhecem a técnica, a Cocamar tem agrônomos lá dentro, né, especializados nessa técnica. Então, a gente encontrou esse caminho pelo Fiagro, né? Dentro do crédito, quando a gente fala dentro do Vox da Vert, a gente discutiu muito, né, eu e a Paula, sobre o perfil desse produtor. O perfil de um produtor que quer recuperar alguma terra na propriedade é diferente do perfil do produtor que vai fazer uma expansão. Então, vai comprar uma terra e ele precisa do crédito para fazer a recuperação da nova terra, né? Mas, assim, não querendo generalizar, mas já generalizando, assim, eu vejo muito um perfil do produtor, já que é o early mover, né? Então, acho que aqui que é importante também para gerar um outro incentivo, que é o incentivo da taxa, que é tão importante, do financiamento. Na ponta do crédito, o produtor é muito comum que ele vai olhar e falar, legal, vou pegar uma taxa de crédito barata, mas vai me dar trabalho, vou ter que fazer um protocolo sustentável. Então, qual que é o meu ganho? Né? Então, por isso que a gente tem que ter uma taxa subsidiada, porque você, ele vai falar, legal, no longo prazo eu vou ganhar dinheiro, vou aumentar minha produtividade, vou aumentar minha resiliência climática, vou contribuir, vou diminuir, vou fazer a transição para uma produção de baixo carbono, mas eu preciso de dinheiro para o ano que vem, final da safra. Como é que você vai me ajudar nisso? Então, dentro dessa lógica, Mário, eu acho que a gente tem que também tem que achar uma forma de casar as demandas, né? A demanda do produtor é uma demanda mais de curto prazo, que ele está preocupado, uma demanda super válida, importante, porque ele está preocupado com a próxima safra, às vezes ele não tem recurso, às vezes ele teve uma quebra de safra, às vezes teve um problema. Então, esses mecanismos acabam tendo que endereçar isso. E por isso que entra, por exemplo, o blended finance, quando a gente fala de crédito, principalmente. Porque como é que a gente vai incentivar o produtor ou fazendeiro a adotar esse protocolo sustentável, adotar essa transição? Então, acho que
pelo menos a primeira forma que assim, que impacta mais, que a gente ouve falar, que a gente vê que funciona no bolso. Quando começa a bater no bolso do produtor, ele fala, legal, vou fazer. A gente pode começar a conversar aqui sobre prêmio no valor da commodity que ele está vendendo. Então, por exemplo, a gente estava conversando com o pessoal sobre café há uns meses atrás. O investimento, assim, um protocolo sustentável, né? Cafezais já existentes, maduros, produzindo, 5 anos para ele adotar um protocolo sustentável. Tem aumento de produtividade, mas vai se pagar realmente todo esse investimento em mudanças de manejo, investimento em novos protocolos, investimento na assistência técnica, começa a se pagar depois de 5 anos. Então, se você não der um incentivo para esse produtor a adotar o protocolo sustentável, ele não vai adotar. Ele está preocupado no próximo ano. Então, eu acho que a gente tem que... Esses mecanismos também têm esse desafio de encontrar as necessidades de cada um, né? A necessidade do produtor é diferente da necessidade do investidor na Faria Lima. Então, como é que a gente casa isso dentro de um produto financeiro? É legal você ter mencionado isso. Na GBI, a gente está há 10 anos trabalhando em recuperação de passagem degradada, e uma coisa que deu muito certo foi a gente dar carência para o cara, porque daí o cara não tem esse custo no primeiro ano. Você tira um outro custo dele para ele poder focar nisso, né? E é curioso, como você falou, João, que as coisas que está evoluindo o mercado, né? Hoje a gente tem visto não só esses first movers, mas de vez em quando o filho do cara que desenvolveu um projeto, ou tinha um vizinho que desenvolveu o projeto no ano passado, não, há 5 anos atrás. Muitas vezes você tem uma geração aí que foi fazer formou na Exalc, formou em Viçosa aqui, daí depois foi para os Estados Unidos, aprendeu um pouquinho lá, voltou para cá e está trazendo essas técnicas mais modernas. A gente repara muito que essa discussão também vem bem de fora, apesar do Brasil ser bem tropicalizado, né? Você mencionou capital concessional, eu queria aproveitar e passar a bola para a Paulinha, com 2 coisas aqui, tá? Primeiro, capital concessional, que para mim, quando eu penso em Paula Peirão, eu penso em capital concessional. E segundo, porque eu acho que tem um pouco dessa discussão que eu queria ouvir um pouco de você, Paulinha. Aonde que você acha que a gente tem espaço para isso aqui no Brasil? Aonde que você acha que a gente precisa acessar mercados estrangeiros para esse tipo de investidor com paciência? E daí também queria aproveitar e passar a bola para os nossos outros 2 palestrantes aqui, falar um pouquinho sobre essa questão de mercado no Brasil, mercado fora, investidor no Brasil, investidor fora, que eu acho que é algo interessante para a gente chegar aqui nos nossos 15 minutinhos finais. Então, Paulinha, por favor. Maravilha. Então, eu vou, acho que, colocar um pouco do contexto de como a percepção do investidor vem, né, mudando com relação ao valor da biodiversidade, e aí eu entro nessa questão do capital concessional, porque o tema ele vem ganhando muita relevância ao longo desses anos. Então, se você olha até pela discussão mais global, esse tema começa a ganhar muita relevância na COP de Glasgow, que começa a se falar, que é a COP do clima, né, há 2 anos atrás. Obviamente, a gente já tem muitas COPs, a gente já está na 28 agora, que vai ser no final do ano, falando de mudanças climáticas, mas a conexão com biodiversidade está ficando muito mais clara, então eu acho que isso é um ponto super importante. No final do ano passado, foi lançado o Global Biodiversity Framework na COP de Biodiversidade de Montreal, que é um marco importantíssimo. Ele é o que o Acordo de Paris é para clima, esse framework é para biodiversidade. Então, isso traz agora uma relevância a nível global, e aí o que desencadeia em país e depois financiamento, muito importante. Você tem também o TNFD, desculpa todas as sopas de letrinhas, né? Isso é uma loucura, mas você tem o TNFD, que é o irmão do TCFD, que é Framework para Divulgação de Riscos Climáticos. Agora a gente tem lançado, né? Foi lançado agora, na New York Climate Week, para natureza e biodiversidade. Então, a gente vê o mundo se movimentando para a biodiversidade, que é extremamente relevante e importante, inclusive para a capital concessional. Por quê? O que a gente precisa? Como o João mencionou, esses mecanismos, não só o mecanismo em si inovador, mas colocando, né, dinheiro e recursos em temas inovadores de agricultura sustentável e conservação e restauração, o investidor tradicional ele fica com medo e tem uma percepção exacerbada do potencial risco desses novos investimentos.
Então, para a gente conseguir começar a ter casos de sucesso e destravar essa agenda de financiamento, para que depois, no futuro, não seja mais necessário esse capital concessional, ele agora é muito importante, porque ele ajuda a fazer a conta fechar. Porque, no fim, eu trabalhava antes em mercado financeiro, tudo a gente tem que fazer a conta na ponta do lápis. Então, se você coloca lá fundo garantidor, se você coloca lá assistência técnica, se você coloca lá um prazo maior, carência, isso tudo acarreta num custo. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com as outras pontas, que é o lado do quanto que vai dar de retorno para o investidor e, por consequência, o quanto na ponta, né, o produtor vai conseguir tomar essa dívida. Então, por isso é tão importante esse capital concessional nesse início desse processo. E o que a gente vem vendo, assim, claramente muito interesse no Brasil, claramente muito interesse na Amazônia, em bioeconomia, em biodiversidade, em agricultura sustentável, mas isso ainda precisa se concretizar mais. Então, a gente ainda vê poucos casos de investidores concessionais internacionais entrando com muita escala. Estão todos estudando, estão todos aqui, mas a gente precisa ver isso acelerar mais rapidamente, porque, obviamente, o nosso tempo é escasso, né, para fazer essa transição. Então, o que eu acho que a gente consegue fazer para ajudar, né? Eu acho que o IFEC tenta ajudar nisso, né? Fazendo as conexões, juntando, fazendo capacitação, mas a gente precisa também, nesse momento, de mais apoio, né? De players nacionais que podem criar esse track record para os investidores internacionais. Então, acho que esse é um ponto. O BNDES fez aquele edital de Blended Finance, que já foi um super começo e um super avanço para a gente começar a criar esse tipo de mecanismo. Precisamos de mais desses aqui nacionalmente. E aí a gente precisa exatamente mostrar esse caso de sucesso para criar esse track record e o investidor internacional se sentindo mais confortável em entrar nesses investimentos inovadores. E aí uma coisa que eu acho que pode ajudar também é um pouco a discussão de padronização, que é um pouco a discussão, aí, obviamente, bem mais ampla do que só para mecanismos inovadores, mas que podem ajudar, que são taxonomias, como aqui o Ministério da Fazenda acabou de lançar, há 2 semanas atrás, a consulta pública para o início do processo de construção de taxonomia de finanças sustentáveis aqui no Brasil, que vai incorporar, obviamente, o setor de agricultura, vai incorporar tudo isso que a gente está conversando, e eu acho que isso é muito importante, porque isso ajuda no processo de você criar padronizações para o investidor estrangeiro entender o que a gente faz aqui, entender a nossa realidade também, de uma forma que ele também consegue ter uma interoperabilidade com a realidade dele. Então, eu acho que tem muita coisa legal caminhando e a gente está no caminho certo. Eu sou ansiosa pessoalmente, então assim, eu quero que tudo aconteça, mas eu acho que a gente está realmente num caminho e numa trajetória muito boa. A gente só precisa agora de mais casos chegando aqui de capital concessional para a gente conseguir escalar isso. Mário, você está no mudo. E aí, só aproveitando enquanto você abre, eu vi que tem perguntas da audiência também, Mário, queria deixar isso com você. Não, só para aproveitar, quem gostar desse papo de taxonomia, hoje de manhã teve um painel sobre taxonomia aqui no Lab, só dá uma procurada no canal do YouTube do Lab. E Raquel, já que você comentou das perguntas aqui, eu já vou direcionar uma delas para o João aqui. João, o Celso Leme perguntou aqui como tem sido a divulgação dessas iniciativas. Não, calma. O que está sendo considerado uma taxa competitiva? Pergunta do Fernando Souza, dos nossos casos apresentados. Quais são as taxas que você acha que precisa aí para o pessoal olhar para a agricultura sustentável como... Vai depender muito da cultura que a gente está trabalhando. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em soja, recuperação de área degradada, uma taxa competitiva que a gente que gere algum incentivo, né, para ele acessar esse crédito, acessar esse protocolo, a gente está falando de CDI mais 1,5%, CDI mais 2%. Tá? Quando a gente fala para pecuária, é uma taxa mais baixa, porque o produtor é mais sensível a essa taxa. Então, a gente está falando de CDI mais 1, CDI ali batendo no CDI. Daí, quando a gente fala de SAF, sistemas, produção não madeireiros, né, de bioeconomia, né, de produtos não madeireiros, daí uma taxa um pouco mais baixa também, tá? Chamando de 12%, é uma taxa pré. Tá?
Então, depende muito da cultura. Por exemplo, o caso do café que eu comentei anteriormente, a gente estava conversando com as pessoas, acima de 10%, o produtor não vai pegar empréstimo, não vai pegar esse crédito. Porque ele tem Fundo Café, tem Pronaf, tem diversos outros mecanismos com taxa super subsidiada, que é super importante e tudo mais, mas assim, a taxa acaba sendo impactada por isso também. Então depende muito da estrutura financeira que aquela cultura já fornece para o produtor. Tá? Mas são sempre taxas próximas do CDI, em alguns casos abaixo do CDI. Tá? Isso é uma coisa também sobre como alavancar, acho que se os juros reduzissem, ia ajudar bastante a nossa vida a fazer esses produtos pararem de pé e aumentar a atratividade do investidor, porque competir com o CDI fica bem difícil, viu, pessoal? Porque o investidor não está olhando só para isso, né? Ele está olhando para várias outras coisas. Eu acho que vale a pena pontuar também que o próprio Plano Safra desse ano engoliu. A Safra não dá conta de toda a agricultura brasileira já faz algum tempo, mas eles dão um parâmetro aí que nem o João comentou e tem dado descontos aí de 1, 2, 3%, dependendo do tipo de técnica utilizado. A pergunta do Celso Leme aqui, que eu tinha falado antes, é como tem sido a divulgação de iniciativas como essas aqui que nós estamos falando junto a associações regionais, nacionais do agronegócio. Eu vou tomar a liberdade de falar que eu, pelo menos, já falei, pelo menos com Sociedade Brasileira Rural e com um montão de gente na frente parlamentar do agronegócio por conta da discussão do projeto de carbono. Mas daí eu não sei aqui, Ana ou Paula ou o João, se vocês têm alguma consideração de em que grupos ou que lugares do agronegócio de agricultura regenerativa, sustentável, baixo carbono? Posso falar só rapidamente, daí eu passo para a Ana. Claro. Olha, o IFEC ele tem trabalhado muito para conseguir fazer essa aproximação, e não só aproximação com o produtor, mas aproximações regionais, porque, de fato, cada região, cada cultura tem suas realidades totalmente distintas. Mas eu acho que tem muito trabalho a se fazer ainda, né? Eu acho que a gente tem que ir mais para campo e conversar mais com os produtores sobre esse potencial. Nesse último ano, tiveram já muitas conversas e muitos encontros, mas eu acho que tem que ter muito mais, porque é um pouco daquilo que eu mencionei sobre aceitação na ponta. Se a gente tem que trabalhar para o agricultor, para ele realmente entender o que ele precisa para a gente melhorar esse produto. Então, acho que o conselho consultivo é interessante, eu acho que eventos regionais são interessantes, mas a gente tem que fazer mais, e muito mais. Então, Raquel, estamos aí no nosso desafio de 2024. Paula, a Lauriane Cabreira perguntou aqui o que você chama de capital concessional. Se você pode explicar um pouco melhor o que é isso? Claro, desculpa. Capital concessional é o que a gente chama que é um investidor, ele pode ser um investidor do setor público, pode ser uma subvenção, pode ser um investidor de impacto, mas basicamente ele entra dentro de uma estrutura para conseguir diminuir a percepção de risco do investidor tradicional. E por que ele faz isso? Né? Ele pode entrar, de repente, com uma garantia, ele pode entrar como uma primeira perda, ou ele pode entrar, de fato, compondo o investimento junto com o investidor comercial, porque ele aceita potencialmente, né? Aceita taxas menores de retorno, portanto, que o impacto potencial social e ambiental esteja de acordo com os seus pedidos. Então, é isso que a gente chama de capital concessional e aquela linda palavra que está na moda do blended finance, que, na verdade, nada mais é do que um blend, né? Um liquidificador de tipos de capital que entram dentro de uma estrutura num mecanismo financeiro para poder ajustar e chegar a taxas que sejam compatíveis para o produtor. Não sei se alguém quer adicionar. Não, e colocando, acho que um bom exemplo do que você falou, Paula, você vê a potência que hoje a gente é como energia renovável e o capital concessional foi muito importante nessa trajetória. Então, muito da nossa agenda, junto com as instituições que justamente compõem esse capital concessional, é criar paralelos para que a gente consiga levar isso também para toda a parte de restauração, como a gente fala.
Então, um entendimento completo, e aproveitando também a pergunta da parte do que a gente estava falando da agricultura e tudo mais, conhecimento, acho que a gente tem um trabalho muito importante de educação e entendimento, por um ceticismo da ponta, de muitas vezes olhar esses mercados de carbono, de biodiversidade e tudo mais, já quase foi várias vezes, por que agora vai? Então, explicar em as pessoas terem um entendimento sobre o que são os potenciais ganhos que você tem com isso. O que o Mário falou de também essa questão geracional é muito importante, a gente via muito na pecuária. A mudança geracional era muito importante para, às vezes, você introduzir técnicas que têm retorno, mas que exigem um investimento maior. Então, essa questão geracional é Um importante. fazendeiro de 20 anos está disposto a fazer um investimento mais comprido do que um de 70. Exato. Ele às vezes tem um apetite a risco maior se você explica muito bem os benefícios que ele pode ter. E por fim, acho que só também fechando outro ponto que a Paula tinha colocado que é importante, a taxonomia ela também é importante no sentido em que, à medida que você vai diminuindo incertezas com relação ao setor, você tem um apetite para risco que você enxerga um risco menor. Então, se hoje eu tenho risco regulatório e eu tenho risco de mercado, eu tenho risco comercial e eu tenho risco de taxonomia, porque eu não sei exatamente a estrutura de imposto que eu vou ter dentro das diversas formas que a gente tem de monetizar essas áreas, à medida que você retira essas incertezas, você também ajuda a expandir esse setor porque você dá acesso a capital mais barato. Então, esse de-risking também é muito importante do ponto de vista regulatório e da taxonomia. Não sei se foi Ana, para muito mim. obrigado. Nós estamos chegando perto aqui do nosso... Bola para Raquel. Raquel, nós Não, estamos eu chegando acho que perto do minha nosso final internet aqui. Não sei se travou, eu você não tem estava alguma outra ouvindo dúvida. vocês, desculpa. Não sei se você tem alguma outra pergunta para colocar aqui no nosso prazo. Não, eu acho que a gente tem uns minutinhos finais. Eu não sei se cada um de vocês queria dar a oportunidade do João, se quiser fazer uma fala muito rápida, né? A gente tem mais 5 minutos, a Ana e a Paula, e aí a gente encerra. Vou passar para você, João. Obrigado. Não, acho que é deixar o convite, acho que para todo mundo que está ouvindo, que eu vi depois da gravação, para a gente poder bater um papo. Acho que essas conversas são super ricas. Eu acho que é um setor de investimento, né? Apesar de estar falando de agricultura, o regenerativo é muito novo, é uma agenda muito nova e é sempre válido assim a gente criar esses espaços para debate. Assim, a gente está sempre de porta aberta para vocês ou para quem estiver assistindo também essa plenária que depois quiser bater um papo, mandar e-mail, está super aberto para conversar, entender melhor e tentar destravar essa agenda junto. Paula. Então, acho que do meu lado também agradecer, falar que a gente também está à disposição para, enfim, continuar essa conversa. Eu acho que eu falei bastante sobre isso, eu acho que tem vários desafios, mas uma mega oportunidade na nossa frente da gente, de fato, capitalizar essa potência maravilhosa que é o nosso país em biodiversidade. E a gente está com tudo na mão, né? A fundação já foi criada, então eu acho que agora é uma questão da gente trabalhar junto para acertar essas amarras, diminuir essas barreiras e conseguir escalar e fazer isso acontecer, porque a gente tem tudo para isso. Então, enfim, agradecer de novo e vamos juntos. Legal. Ana. Agradecer também se colocar à disposição. Muito da nossa agenda é uma agenda de criar para o setor, e isso é muito importante. Assim, quando a gente olha a biodiversidade, mais do que o impacto e a parte bacana da gente fazer isso, e todo o propósito por trás, hoje a gente enxerga de uma forma concreta essa biodiversidade nos próprios créditos de carbono que a gente discute, a gente negocia. Então, você vê, de fato, uma valorização por, além de você apenas tirar o carbono da atmosfera, que já é muito, você trazer biodiversidade, você trazer resiliência de biodiversidade dentro das espécies e das regiões que a gente atua. Então, isso é uma realidade. E dentro dos desafios que a gente encontra,
trabalhar juntos para superá-los. Então, dentro desse capital concessional, a gente conseguir levar ele para mais pessoas, porque a gente consegue estruturar garantias. E eu acho a fala do João muito bacana no sentido em que o ativo é soberano, e aqui a gente tem ativos de longo prazo e a gente precisa de capital que seja coerente com isso. E capital de paciente nesse nível, muitas vezes você precisa desse capital concessional e você precisa ter um entendimento pleno da operação para conseguir estruturar garantias e colaterais que são coerentes com o que a gente está tentando fazer. Então, se a gente quer fazer floresta e os bancos não enxergam floresta como valor, vai ser muito difícil você ter uma garantia amparada nos ativos da própria atividade que você está se propondo a fazer. Então, a gente tem um desafio importante de construção dentro do setor, e a gente está muito disposto aqui a trocar e conversar, educar, levar e construir isso tudo, não apenas pela nossa agenda própria, mas porque eu fazendo isso, a gente vai conseguir levar isso para o setor de restauração, agricultura regenerativa, a gente vai criar instrumentos que possam ser usados como todo. Então, acho que todos aqui, todos os agentes da conversa de hoje estão, de alguma forma, trabalhando para isso. Ótimo, muito obrigada. Fala, Mário. Eu vou constranger aqui a Ana em público, desculpa, mas aproveitando, já que o viveiro de vocês é em Piracicaba, eu estou aqui na Exalc hoje, eu vou te mandar uma mensagem para ver se eu posso dar um pulo lá e conhecer, porque eu achei as fotos maravilhosas. Boa. É encantador mesmo. Eu queria, então, fazer só uma fala final, queria agradecer a cada um de vocês pelo tempo, disponibilidade, generosidade em compartilhar o que vocês estão fazendo, os desafios, as soluções, fazer esses convites a todos que estão aqui hoje, não sei quem participa efetivamente do Lab, aos que não, né? Porque eu sei que esse evento está sendo num âmbito maior do que o Lab, então eu faço esse convite que todas essas questões que são colocadas aqui, elas são tratadas lá dentro do Lab e faz esse papel de educação financeira, né? Educação desses diferentes atores e até esse edital do BNDES que saiu lá atrás e está, de fato, movendo aqui o país, saiu dessa construção do Lab. Então, eu queria agradecer o convite do Lab, né, de ter convidado ao Mário e a mim para a gente participar e moderar essa conversa hoje. E eu não sei se Beatriz ou Início querem fazer alguma fala também, então, muito obrigada. Não, vou fazer uma fala assim, Raquel. Primeiro eu queria agradecer, né, a todo mundo. A gente está chegando ao fim, né, desse seminário que foi assim muito inspirador e repleto de conhecimento. Os palestrantes trouxeram uma riqueza de informações e eu estou muito confiante de que está todo mundo saindo daqui com bastante insights, ideias para a gente enfrentar esses desafios da biodiversidade agropecuária e para a inovação financeira para o setor. Em nome de toda a equipe da organização, agradeço novamente a todo mundo que participou, que veio e mandou perguntas. Quem tiver interesse depois também pode acessar pelo YouTube, ver de novo a apresentação, compartilhar com outras pessoas. E também queria agradecer mais uma vez os palestrantes, os moderadores, por todo o trabalho e empenho nesse seminário. E desejar para todos uma boa tarde. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, pessoal. tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.